Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Vou começar te provocando. Você já deve ter pensado assim: se eu tivesse mais dinheiro, seria muito mais fácil criar meu filho. Porque se eu tivesse mais dinheiro, eu teria mais tempo. Se eu tivesse mais dinheiro, eu teria não sei quantas babás. Ah, porque tudo piora porque eu não tenho dinheiro. Eu sei que o dinheiro é um grande dificultador. E isso faz com que você sobrecarregue a forma como você materna o seu filho, não é mesmo? Bom, pensando nisso, eu fiz esse vídeo para você. Eu sou Gabi Moutinho, educadora parental, especialista em neurociência, desenvolvimento e educação infantil. Também sou terapeuta infantil, mãe de Mateus, e hoje eu estou aqui para falar de um tema muito importante. Uma maternidade leve é apenas se eu tiver recurso financeiro. Será? Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Porque a gente tem uma ideia de que para a maternidade ser leve, precisa ter dinheiro, não é verdade? Claro, não sejamos hipócritas, mas é claro que o dinheiro facilita e muito. Com dinheiro a gente pode ter não sei quantos funcionários, uma para cozinhar, uma para cuidar da criança, uma para poder arrumar a casa, outra para poder te levar no céu. Dinheiro facilita muito, não facilita? Eu sei que facilita. Quem não queria ter dinheiro? E é lógico que a sobrecarga materna advém muito dessa falta de dinheiro por não ter tantas mãos para poder te ajudar assim. Então, de cara, eu quero logo te falar que sim, eu sei que o dinheiro ajuda e muito. Bota esse muito aí, negrito e caixa alta, porque eu sei que o dinheiro ajuda muito. Mas espera aí, vamos pensar no seguinte: se a gente começar a olhar os recursos financeiros apenas como o único responsável por você estar estressada aí com a maternidade, a gente está dizendo, em outras palavras, que você não consegue ser uma excelente, a melhor mãe do mundo se você não tiver dinheiro. E lógico que isso não é uma verdade, né? Então vamos ao seguinte, vamos começar pensando primeiramente em um contexto. Por que o dinheiro ajuda? O dinheiro ajuda porque seriam outras mãos, tá? Ótimo, é muito importante ter o dinheiro. Mas, se não tem o dinheiro, significa que você vai ser uma péssima mãe? Não, porque a maternidade não está atrelada diretamente às condições financeiras. Eu sei que muitas mães trabalham fora de casa, né? Ganham seu dinheiro para poder proporcionar muitas coisas para os filhos. E lógico, isso é super comum, isso é super natural de acontecer. Só o que acontece? Muitas mães saem para trabalhar e elas chegam sobrecarregadas pelo cansaço, porque é muito cansativo. Na verdade, foi construída uma ideia lá atrás que a mulher trabalhava em casa e depois, com o tempo, a mulher foi buscando espaço no mercado de trabalho. Só que essa atribuição doméstica continuou existindo. Então, a mulher, ela veio somando demandas, né? Hoje, a gente vive um cenário, e lógico que o que eu vou trazer aqui para vocês é um recorte. A gente vem de um cenário onde é muito comum encontrar mães que trabalham dentro de casa e fora de casa. E aí vem a pior da sobrecarga. Por quê? Porque muitas vezes essa mãe não tem um apoio dentro de casa, não tem como pagar uma funcionária, não tem como ter uma rede de apoio para poder contribuir com algumas demandas domésticas. Então isso acaba sobrecarregando e é lógico que a mãe fica com menos paciência se ela tem uma sobrecarga. Isso é muito natural. Só que se a gente começar a destrinchar, a distribuir toda essa sobrecarga, a gente consegue entender que, ok, as demandas continuarão existindo, mas ela consegue otimizar a sua forma de maternar de maneira otimista e positiva se ela perceber que o dinheiro é apenas uma parcela do que representa a sua forma de maternar. Então, contextualizando de uma maneira geral, o dinheiro é importante, é necessário, faz muita diferença, mas não significa que a maternidade só vai ser leve se tiver recurso financeiro. Eu vou trazer um exemplo, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas viralizou durante muito tempo um vídeo de uma pessoa que morava debaixo de uma ponte. Ela era uma mulher e ela estava com uma bebezinha
E nesse vídeo, ela estava brincando com a filha e foi registrado por uma pessoa que estava passando pela ponte e viu a mãe debaixo da ponte super feliz, brincando de esconde-esconde. Ela fazia mais ou menos assim com a criança, ó. E isso viralizou. Por que viralizou? Por quê? Porque ela estava num cenário extremamente caótico e insalubre para ela e para a criança. Era uma criança pequena, existia ali visivelmente uma escassez de higiene, de alimentação, de segurança, tudo o que basicamente não só a mãe, mas principalmente a criança precisa. E, no entanto, elas estavam ali se divertindo, tendo troca, tendo conexão. Estava feliz. Lógico que isso foi apenas um pedacinho. A gente não sabe se essa felicidade era o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite. Até porque, quando se trata de fome, né, principalmente, dificilmente a gente consegue sorrir quando a gente está com a barriga vazia. Então, a gente fica logo de mau humor, né? A gente fica logo irritado. Por quê? Pelas necessidades mesmo biológicas da gente. A gente precisa se alimentar. Mas, nesse momento onde essa mãe, ela foi filmada, ela estava brincando muito feliz com a filha dela. Isso viralizou, acabou ganhando uma repercussão nacional e ela teve uma ajuda. Fizeram uma vaquinha solidária e ela conseguiu sair das ruas graças a esse vídeo. Mas por que eu trouxe esse vídeo como reflexão? Porque eu quero mostrar para vocês que não necessariamente ter dinheiro significa ter uma maternidade leve. Lógico, eu não tô dizendo que essa moradora de rua, ela tava tendo uma maternidade leve, não é isso. Deve com certeza deveria estar sendo muito pesado para ela. Só que ela conseguiu, pelo menos naquele momento, enxergar a leveza. E a leveza não está atrelada ao recurso financeiro, porque essa mulher, ela não tinha. Mas ainda assim, ela estava passando leveza, ainda que a barriga estivesse roncando, que era possivelmente o que estava acontecendo, ela estava transmitindo leveza para a filha dela. Bom, eu vou trazer um exemplo oposto para contextualizar. Possivelmente, muitas de vocês conhecem aquela modelo e atriz Tayla Ayala. Ela, inclusive, ela estreou há pouco tempo um podcast que eu acho que é o 1001 Tretas, muito legal, voltado para a maternidade. E ela traz muito o que ela viveu, a experiência dela. Tayla, ela tem uma vida financeira muito bem organizada. Então, ela viveu uma gestação muito difícil. Ela teve depressão. Ela não foi feliz, ela não estava feliz. Apesar dela sempre querer ter sido mãe, ela não estava feliz. Ela não entendia o que estava acontecendo com a vida dela. E aí ela enfrentou a dificuldade da depressão, que foi uma depressão muito agressiva. Ela tinha condições, né, de ter uma pessoa para ajudar ela, mas isso não significava tirar esse peso que ela estava vivendo. Era um peso emocional. Ela teve o segundo filho, que foi uma menina, que teve uma complicação também e tornou ainda mais pesado e mais desafiador, e ela tinha recurso financeiro. Então, quando eu trago esses dois exemplos para vocês, eu tô dando dois exemplos antagônicos, né? Um de uma extrema pobreza, o outro de uma pessoa, de uma mãe que tem condições financeiras consideravelmente boas para poder criar os seus filhos de uma maneira muito mais saudável, e ainda assim, essas emoções, elas não representavam o cenário financeiro que elas estavam vivendo. Então, a gente vem de uma mulher que estava extremamente infeliz real, tendo dinheiro, e outra que representava a felicidade mesmo sem ter dinheiro. Então, quando eu trago para vocês esse tema, maternidade leve é apenas para mães com recurso financeiro, a gente desconstrói essa ideia de que a felicidade está associada ao dinheiro. Por que é legal trazer isso para vocês? Porque a gente tem uma tendência a jogar a culpa na maternidade de tudo, né? E quando eu trago isso, eu quero trazer isso para que vocês pensem como é importante a gente estar discutindo esse tema, porque existe um benefício em estar conversando sobre isso. Quando a gente conversa sobre coisas que a gente às vezes acha que só a gente vive, só a gente passa, a gente traz luz, né? Então, existe um benefício para todos nós da gente estar discutindo sobre isso, né? Então,
é legal a gente pensar que o dinheiro é importante, é bom, mas não tá aí toda a culpa e a responsabilidade de como a gente está maternando, né, a criança que a gente colocou no mundo. Então, muitas vezes a gente está infeliz e a gente tá achando que é por conta do filho, que é por conta da criança. E, na verdade, a criança pode ter sido apenas um gatilho para feridas mal resolvidas. Eu, inclusive, falo sobre isso dentro do meu método, né? Por isso que eu sempre bato muito esse assunto sobre autoconhecimento, né? A gente precisa primeiro ter o autoconhecimento para entender de onde vêm as nossas sombras, para depois a gente estar preparado emocionalmente para cuidar da criança que a gente coloca no mundo. Eu acho muito interessante a abordagem de Laura Gutman, quando ela traz essa questão da sombra no livro A Maternidade. Por quê? Porque foi o que aconteceu exatamente com Tayla, aconteceu comigo também. Eu vou até trazer para vocês, porque eu acho que quando eu trago um exemplo do que aconteceu comigo, vocês podem se identificar. Eu sou louca por minha mãe, eu amo a minha mãe. Eu sempre tive um relacionamento muito legal com a minha mãe. E quando eu estava grávida, eu comecei a sentir e a lembrar de coisas da infância. E isso aconteceu, né, com essa modelo e atriz também. Ela começou a ter acesso a lembranças, né? Laura Gutman traz muito isso, né, que a gente tem acesso à nossa sombra, e a nossa sombra é muito da nossa infância. Então, quando a gente está gerando uma vida dentro da gente, a gente acha que ali tem apenas um ser que a gente vai colocar no mundo. Mas, na verdade, o que a gente coloca no mundo é uma criança, mas o que a gente também coloca para fora, além da criança, a gente coloca a nossa criança. Então, ser mãe acaba sendo uma oportunidade para a gente olhar para a criança que fomos, antes de olhar para a criança que nós vamos colocar no mundo. Então, a gente vai se debater com lembranças, muitas vezes dolorosas, muitas vezes que causam dores e feridas profundas. A gente vai se questionar, a gente vai mudar o humor. E aí, a gente tem uma tendência a jogar a culpa também nos hormônios que vêm com a maternidade, e isso faz sentido. Eu não estou descartando que não tenha a força dos hormônios, né, nesse quesito, mas não é só o hormônio, não é só a mudança física que acontece no nosso corpo, mas é a mudança de mentalidade, é a mudança de emoção. Então, a gente não está apenas se preparando para gerar uma vida. A gente não se prepara para o desconhecido. A gente vai aprendendo com o tempo como lidar com aquele serzinho que a gente vai amar de maneira incondicional. Mas a gente não se prepara para lidar com a criança que vai ser acionada, que é a criança que nós fomos na infância e que ela também vai chorar e vai pedir colo. Então, tudo aquilo que a gente viveu na infância e que foi mal resolvido, tá ali encapsulado, quietinho. E aí, com a maternidade, isso tudo aflora, porque são duas crianças que acabam nascendo. Nasce a criança que saiu de você e a criança que sempre esteve dentro de você. Então, é uma oportunidade pra gente olhar para isso também. E só pra gente não se perder em relação ao tema, que está associando a maternidade a recurso financeiro, a gente tem que pensar que, apesar de toda essa mudança hormonal e todos esses pensamentos, observe que nada disso tem a ver com dinheiro, não. Nada disso tem a ver com dinheiro. Então, quando a gente fala de maternidade leve, se ela depende ou não de recurso financeiro, a gente nem começou a gastar quando o bebê está na barriga, não é verdade? E a gente já vê mudanças de comportamento hormonal. Então, é mais uma comprovação que não é o recurso financeiro que vai ditar a forma que a gente vai pesar a nossa maternidade, se vai ser leve ou se vai ser pesada. A gente acaba levando o peso de acordo com as nossas feridas mal resolvidas e não com a demanda da criança. E é muito importante que isso esteja claro para a gente dar, digamos assim, nome aos bois, para a gente dizer o que de fato, quem de fato está levando a responsabilidade daquilo que a gente está vivendo, daquele caos emocional.
Então, não necessariamente é a criança que está causando. É o que a maternidade impulsionou para aquilo vir à tona. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem contribuir, coloca aqui nos comentários. Isso vai ajudar muito a gente ter essa troca. Só lembrando que esse daqui é um espaço que, apesar de ser o meu canal, é um espaço de troca de mãe para mãe, porque aqui eu também tô aqui para aprender. Eu estou aqui para ensinar, mas principalmente para aprender. Então é um espaço de troca. Então coloca aqui nos comentários se você já passou por essa sensação de ter conflito com a sua mãe depois que você se tornou mãe. Então isso é muito comum. Não é falado isso escancaradamente. Então, assim, quem não tem conhecimento sobre o que está acontecendo, vai começar a cair algumas fichinhas agora, porque eu tô trazendo esse assunto à tona. Então, assim, provavelmente, puxa lá da sua memória se não teve essa divergência. Tomara que não, espero que não. Mas não estranhe se você começar a lembrar que você teve alguns conflitos com a sua mãe no período gestacional ou do puerpério. Por quê? Porque vem a sombra da nossa infância querer resolver aquilo que estava guardadinho, encapsulado e pendente, tá? Bom, eu vou trazer aqui um exemplo muito legal que eu acompanhei de uma família que viveu um conflito muito delicado, né? Mas que, graças a Deus, ficou tudo bem. Mas eu vou trazer esse exemplo porque quando eu trago o exemplo, eu dou para vocês uma oportunidade de vocês pegarem isso e adaptarem à realidade de vocês. Eu acompanhei uma delegada do interior de Minas Gerais e que ela morava sozinha com o marido. E a mãe, quando ela teve neném, foi para casa dela para poder ajudá-la. E aí, ela financeiramente, ela tinha dinheiro para poder pagar uma babá. Só que ela não confiava em ter que deixar a filha dela com uma pessoa que ela não tinha confiança para poder ir trabalhar. Então, ela optou por chamar a mãe dela para pedir esse apoio. E ela fez isso. Só que muitos conflitos começaram a acontecer, porque ela começou a observar como a mãe dela cuidava da filha dela. Então, ela começou a perceber que a mãe dela falava que ia para deixar a menina chorando, que não precisava fazer as vontades da menina. A gente está falando aí de um bebê de menos de 6 meses. Porque se fizesse a vontade dela, ela ia ficar mal acostumada. E isso começou a gerar um conflito. Só que esse conflito não era um conflito de avó com a mãe. Era um conflito de uma criança com a mãe. Então, observem que eu não estou falando do bebê com a avó e nem estou falando do bebê com a mãe. Eu estou falando dessa mãe que começou a entrar em conflito com a mãe dela. Só que essa mãe que começou a entrar em conflito, ela entrou em conflito com a mãe no papel dela de criança. Então, ela começou a pensar o seguinte: caramba, era assim que ela fazia comigo? É assim que essa mãe pensa? O que será que eu vivi e que eu não lembro e que me doeu tanto? E ela começou a sentir uma angústia muito grande. Nisso, nesse acompanhamento, ela começou a lembrar de muitas situações onde ela se sentiu abandonada, ignorada, e ela começou a entrar em conflito com essa mãe dela. Ela percebeu que ela estava muito mais áspera com a mãe dela, e ela já não queria mais a presença da mãe dela. O marido dela não entendia o que estava acontecendo e também estava desconhecendo como ela estava reagindo com a própria mãe. Ela chegou a mencionar para mim que o marido dela fez assim: nossa, como você mudou, você não era essa pessoa, eu não conheço mais você. E ela sofria com isso, ela estava em sofrimento, porque ela também não reconhecia essa parte dela. É lógico que ela não reconhecia. Por quê? Porque essa criança que ela estava sendo já tinha sido esquecida e já estava quietinha, ela já estava em uma outra fase. Só que essa criança, ela veio à tona com a maternidade. Então, o marido dela ainda sugeriu: vamos contratar uma babá. Ela não queria babá.
Ele achava que era por uma questão de economia, já que com a criança ia ter mais despesas, mas não era o caso de recurso financeiro. Por quê? Porque tanto o marido quanto ela, os dois eram delegados federais, ganhavam muito bem, e não era uma questão de dinheiro. Eles poderiam contratar uma pessoa, mas ela não tinha confiança, e ela também tinha perdido a confiança naquela pessoa onde ela amou a vida inteira e onde ela tinha a total sensação de que poderia confiar de olhos fechados até presenciar como a mãe dela se comportava. Isso significava que a mãe dela era uma bruxa, uma terrorista? Não, né? Então, eu trouxe luz para a visão dela ao fazer ela perceber que não existia maldade naquela ação que ela estava vendo como maldosa. Existia uma boa intenção e que ela não precisava comprar essa briga desde que ela tivesse consciência da intencionalidade da mãe dela. Vocês estão entendendo? Então vamos lá, pensem comigo. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Então, ela estava em 2 conflitos. Primeiro, com o marido desconhecendo ela. Ele chegou a mencionar que estava perdendo a admiração por ela. Isso para uma mulher que está no puerpério é muito difícil de ouvir, né? Então, assim, o marido dizendo que estava perdendo a admiração pela atitude dela em tratar a própria mãe daquela forma. Então, o marido falando isso, ela com todos os hormônios que o puerpério traz e ainda em conflito com a pessoa que até então ela mais amava no mundo, que era a própria mãe. Então, para ela estava sendo muito difícil. Então, quando a gente começou a fazer um mapeamento e eu comecei a orientar, eu trouxe luz à visão dela em relação à mãe, tá? A mãe, com a construção dela, do que era certo, do que era errado, não entrando no mérito de julgamento nem crítica, mas trazendo para ela a racionalidade do que estava acontecendo e de quem ela era. Então, eu tive que trazer ela da infância onde ela estava para o momento presente, né? Então, foi importante fazer esse movimento para que ela saísse dessa sombra de conflito, tá? Ela saiu, lógico, ficou tudo bem, mas o que eu quero falar para vocês é que os conflitos eles vão aparecer independente do recurso financeiro que você tenha ou não. Como eu disse lá no início do vídeo, é importante, é bacana, lógico, quem não queria ter todo o recurso financeiro do mundo para poder fazer 1000 coisas? Sim, seria ótimo, mas isso não significa uma maternidade leve, né? A leveza está na presença, a leveza está em como você se conecta com seu filho independente da circunstância, beleza? Bom, o que é que normalmente as mães sempre me perguntam, né? E eu gosto de quebrar essas objeções para que vocês percebam que independente do cenário que vocês estejam, tudo aquilo que eu tô trazendo é super adaptável à realidade de cada uma aqui. Então, o que é que muitas mães chegam pra mim e falam? Ah, Gabi, mas você está falando isso porque você consegue trabalhar dentro de casa. Gente, trabalhar dentro de casa também tem seus desafios. Lógico que eu projetei a minha carreira para trabalhar dentro de casa porque eu queria ser uma mãe presente 100%. Eu não me via tendo que deixar o meu filho para sair para trabalhar. Para mim, isso não fazia sentido. Eu não sabia qual seria a minha carreira. Eu não sabia ainda o que eu queria, mas eu já sabia o que eu não queria. Então, eu não queria deixar meu filho para que ninguém cuidasse. Só que aconteceu de eu ter o meu filho na pandemia. O que isso significa? Que eu precisava realmente ficar em casa. Eu já estava atendendo como terapeuta, então, assim, eu fazia atendimento presencial, então eu passei a fazer os atendimentos apenas online por conta da pandemia. E, associado a isso, eu não queria que meu filho tivesse muitas visitas por causa do medo da contaminação. Era um bebê, era um vírus desconhecido, então eu fiquei muito sobrecarregada. Muito, 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 muito. E ainda que eu tivesse condições de ter dinheiro para poder contratar profissionais para me ajudar, eu não queria. Eu contratei, por exemplo,
a pediatra, nos 3 primeiros meses de vida do meu filho, eu não queria sair de casa. Eu tinha medo e eu super valido o meu medo, né? Tipo assim, meu filho foi uma criança muito esperada, né? Eu planejei muito ele. E ainda assim, planejando, ele não veio com tanta facilidade como eu queria. Ele veio quando Deus quis, mas enfim, demorou mais do que eu queria. Então, ele veio quando Deus quis, não foi no meu tempo. Ele veio num período de pandemia. E aí, eu queria realmente ter todo o cuidado do mundo. E aí, o que aconteceu veio a sobrecarga. Eu não queria sair de casa com medo do vírus, então eu pagava, usava o recurso financeiro que eu tinha para poder contratar profissionais para poder ir na minha casa. Ah, isso é um luxo? Tudo bem. Eu preciso confessar que era. Eu tinha essa condição. Mas eu também tinha condição de poder pagar uma babá, uma enfermeira, 24 horas, uma plantonista, e eu não quis. Por quê? Porque eu não tinha confiança por onde aquela pessoa estava andando, por causa do vírus e tal. Mas tem um outro porém, eu também não tinha confiança nem nas pessoas que estavam ao meu redor. Eu não confiava em ninguém. Por quê? Porque eu também passei a presenciar como era o comportamento e a mentalidade das pessoas que poderiam me ajudar. Então, naquele início, para mim também foi difícil, porque era cansativo. Perder noite é cansativo, você que é mãe sabe o que eu tô falando. Perder noite é cansativo, dar banho, tudo é cansativo, gente. Tudo é cansativo porque quando a gente perde noite, a gente já fica sem energia. Então, qualquer coisa que a gente faça sem energia já fica muito pesado. E eu fiquei muito exaurida, né? E eu não queria ajuda de ninguém porque quando eu tive a oportunidade de ter ajuda, eu ficava analisando como as pessoas se comportavam, como elas conduziam. E lá atrás, quando eu ainda não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, eu apenas falava assim, não quero que seja dessa forma, né? Então, eu acabava, talvez até injustamente, julgando, porque não era algo que eu compactuava, aquele tipo de condução. Então, eu preferi conduzir do meu jeito. Tá? Hoje, eu já não vou mais pro viés do julgamento. Eu entendo a verdade do outro, mas eu apenas determino e defino a minha. Então, se eu pudesse, inclusive, dar um conselho para você que está no puerpério, que está nessa mesma situação de ter uma rede de apoio que entre em conflito com tudo aquilo que você acredita, eu posso te dar um conselho agora. Respire. Não entre no julgamento, não entre em conflitos porque você está cansada, você está cheia de hormônio, muita novidade na sua cabeça. Então, não compre guerras que não vale a pena. Apenas se cale, fique na sua, cuide do seu filho, conduza nas suas intenções, nos seus gestos. A pessoa vai perceber que aquele comportamento não está sendo agradável. Então, evite conflitos para você e para o bem do seu filho também. Então, o que foi o que eu fiz? Não quis ajuda, nem paga e nem de pessoas próximas pela minha condução. Eu tive o ônus por isso, mas também tive o bônus, como tudo, todas as nossas escolhas. Então, eu tive a experiência de ter uma maternidade que inicialmente foi pesada, mas que não tinha nada a ver com recurso financeiro, mas depois foi se tornando mais leve e que também não tem a ver com recurso financeiro, porque não teve uma mudança drástica nem para menos nem para mais do meu recurso financeiro, mas sim do meu conhecimento. E é justamente isso que eu trago muito no método. O autoconhecimento, o conhecimento vão dar para você aquilo que talvez você nunca tenha, ainda que tenha recurso financeiro ou não, tá? Bom, o que é que as pessoas costumam fazer? Então, eu vou falar um pouco para vocês do jeito certo e do jeito errado, que normalmente as mães costumam a conduzir nessa situação de ter ou não recurso financeiro e como isso impacta na forma de maternar. Qual é o jeito errado? O jeito errado
é simplesmente reclamar e achar que se eu tivesse dinheiro, tudo seria diferente. Se eu tivesse dinheiro, eu faria isso. Se eu tivesse dinheiro, eu faria aquilo. Aí começa a se comparar, né? Ou é uma prima, uma vizinha, ou é alguma influenciadora que tem sempre mais recurso e a gente tem uma tendência a se comparar com alguém que está numa situação melhor e isso é uma grande cilada. Esse é o jeito errado de você maternar, jogando a sua realidade financeira e comparando. Por quê? Porque cada cenário é um, porque eu já tô te mostrando aqui que não necessariamente quem tem mil babás, né, tem tipo 10, 11 filhos e tem uma babá para cada filho, não necessariamente essa pessoa está tendo uma maternidade leve. Então, não é o fato de você ter funcionários ou rede de apoio ou dinheiro para poder pagar isso todo mundo que vai fazer com que a maternidade fique leve. Tem mães que tornam a maternidade leve pelo seu estado de espírito. E isso é o jeito certo de fazer. Então, o jeito errado, né, é entrando na reclamação, é entrando no julgamento do outro, de quem tem dinheiro, na comparação. Então, esse é o jeito errado, é se comparar. O jeito certo, olhando para a sua realidade e percebendo que o dinheiro é apenas um precursor, é apenas um empurrãozinho daquilo que está mal resolvido e que não necessariamente é por causa da criança, né? Então, assim, olha para si, né? Se coloque, se imagine em 2 cenários. Claro que, não estou sendo hipócrita, gente, eu já disse aqui para vocês. O dinheiro ajuda? Claro que ajuda. Facilita? Facilita. Mas não é o dinheiro que vai fazer com que você se torne a melhor mãe do mundo. Não é isso. Porque quantos exemplos a gente vê por aí, gente, de mães que têm dinheiro e que estão tão distantes dos filhos. Assim como tem mães que não têm dinheiro e estão distantes também dos filhos. Então, a leveza da maternidade, pensem comigo. Vamos montar aqui um cenário. Acompanhe o meu raciocínio. A maternidade é leve quando você está conectado com o seu filho. Essa conexão tem a ver com presença. E essa presença não tem absolutamente nada a ver com dinheiro, tá? Então, o dinheiro é bom, o dinheiro é importante, claro que é. Mas é isso que vai configurar uma maternidade leve? De jeito nenhum. Tem mães que têm dinheiro, que estão reclamando da vida, reclamando do marido, reclamando do trabalho, reclamando de tudo. Tem mães que têm dinheiro, mas que estão achando, tipo assim, que depois que teve filho, a vida mudou de cabeça para baixo, tá um caos, tá um inferno, não tem tempo para si. E não tem nada a ver com a criança. Às vezes tem dinheiro e não tem tempo para si, porque tá ruminando dentro da mente outras coisas, mas não a criança. Inclusive, isso é muito ruim para a criança, ter a sensação de que ela está sendo um peso, um problema. Então, não sei se é o seu caso, eu espero sinceramente que não seja, mas se você tem dinheiro ou não, e se você está reclamando de maternar, de que está sendo difícil, eu não estou dizendo para que você ignore a dificuldade. Eu estou dizendo para que você olhe para a sua dificuldade e entenda que o nome disso são questões suas mal resolvidas antes de ser mãe, que não tem nada a ver com a criança, que a criança só veio para dar um piteleco naquilo que estava mal resolvido, tá? E mesmo que você, digamos assim, ó, numa situação hipotética, você tá quebrada de grana, você tá muito, muito apertada. Claro que isso é um dificultor de resoluções, mas se você tivesse dinheiro, ok, uma parte dos seus problemas seriam resolvidos, mas eles não seriam totalmente resolvidos. Ah, não seriam totalmente resolvidos, mas ajudaria bastante. Ajudaria, mas aquele problema que não foi resolvido, ele vai bater de novo na sua porta. E dessa vez não vai ser a maternidade, vai ser uma outra coisa que você vai estar procurando uma outra desculpa para justificar. Então, esse vídeo é para você ter uma clareza de que não tem nada a ver com o dinheiro. Tem a ver com as suas questões, tem a ver com como você pensa, tem a ver com o que você acredita, tem a ver com o que você viveu ou deixou de viver, tá? Vamos lá. Então, eu falei para vocês do jeito certo, do jeito errado. Por onde a gente pode começar? A gente pode começar fazendo uma autorreflexão. Quais são as suas dores e os seus questionamentos? O que é aquilo que você sempre quis realizar antes de ser mãe, tá? Não, porque tem mães que podem falar assim, não, eu sempre quis realizar
me realizar sendo mãe. Eu, por exemplo, eu sempre tive dois grandes sonhos. Rodar o mundo e ser mãe. Eu comecei a rodar o mundo. Viajei muito, gente, viajei muito. Quando eu morei na Irlanda, eu fui pra Itália, eu fui pra Escócia, eu fui pra Bélgica, eu fui pra Londres, Paris, rodei. Aí fui morar nos Estados Unidos, fui eu rodei, gente, pra Havaí, Los Angeles, Las Vegas, enfim, rodei. E eu tava me realizando. Só que teve uma hora que esses dois sonhos começaram a entrar em choque. Porque eu não tinha como ser uma nômade com um filho pendurado aqui. Eu não ia expor meu filho a situações onde seriam ruins para ele. Então, assim, os meus sonhos começaram a entrar em conflito. Então, eu pausei um sonho para viver o sonho da maternidade. Só que eu entrei em choque interno, porque quando eu decidi ser mãe e que eu pausei o sonho de ficar viajando o mundo afora, eu não tive nenhum dos dois. Porque eu não consegui engravidar rápido e, ao mesmo tempo, isso daqui já tinha sido pausado. Então, eu vivi uma fase muito difícil. E não tinha nada a ver com dinheiro. Porque eu precisei de dinheiro para poder fazer uma fertilização in vitro, tive o dinheiro e ainda assim eu não consegui engravidar. Então, não tinha nada a ver com dinheiro. Tinha a ver com outras questões. Então, eu estou trazendo o meu exemplo para que vocês pensem o seguinte: tudo aquilo que a gente não resolve antes de ser mãe, quando a gente se torna mãe, vem com força. E a gente tem uma tendência a direcionar isso para a criança. E não é bem assim. Então, hoje eu sou mãe. E eu continuo querendo rodar o mundo afora. E eu tenho essa formiguinha inquieta dentro de mim. E eu sei que eu preciso realizar isso. Então, quando o meu filho nasceu, que foi ainda em época de pandemia, onde eu fiquei enclausurada, eu fiquei muito distante desse sonho aqui. Então, eu parei de viver uma outra parte. Estava feliz e realizada, apesar de cansada, mas eu tinha pausado essa sensação de ser livre, de ir e vir, porque a gente acaba comprometendo esse lado. Então, assim, eu sabia que não tinha nada a ver com o meu filho. Eu não conseguia, eu não podia nem falar assim, ai, a maternidade me prendeu. Não, não me prendeu, né? Eu fiz as minhas escolhas e eu sabia que tinha ônus e bônus para tudo aquilo que eu escolhesse. Então, mais uma vez, eu estou aqui falando isso para que você pense. Aquilo que está mal resolvido não tem nada a ver com o seu filho. Tem a ver com o que você não resolveu antes. Que não necessariamente tem a ver com o custo que é uma criança, o custo que é uma escola, o custo que é fralda. Eu sei que tudo tem custo. Tudo tem custo e as coisas estão cada vez mais caras, mas eu não estou falando desse custo. Existe um custo que não é em cifrão, que é subjetivo, que pesa muito mais dentro da gente. Só que a gente não consegue separar as coisas e tem uma tendência a querer botar tudo no mesmo pacote, tudo no mesmo cofre, e não é bem por aí. Então, são custos diferentes. Eu vou dar um exemplo de como a gente precisa fazer isso de maneira certa. Pega um papel, pega uma caneta e escreva tudo aquilo que você, antes de ser mãe, gostaria de ter realizado e que não realizou. Pensem aí, viajar para, sei lá, qualquer lugar do mundo, Índia, comprar o carro, comprar um apartamento, sei lá, fazer isso, ir jantar não sei aonde. Faça a sua lista. E aí, olhe bem para essa lista e pense que você ainda está viva, com fé em Deus, com saúde. Se não tiver, corra atrás disso e observe se essa saúde também não está ligada à parte emocional. E realize. E pense que o seu filho, não enxergue ele como um empecilho, não enxergue ele como um obstáculo, enxergue como um impulsionador. Ah, mas Gabi, como é que eu faço para que o meu filho seja um impulsionador se, na verdade, enquanto o menino está ali chorando e dependendo de mim, não é isso que me impulsiona? Como é que você vai pensar que seu filho é um impulsionador? Você tem que pensar que você quer seu filho feliz? Você ama seu filho? Então vai correr atrás da sua felicidade. Ah, não é pra você, pelo amor de Deus, botar a mochila nas costas, sair correndo, dar tchau pro menino e nunca mais olhar pra trás. Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando, não. Eu tô falando pra que você volte um pouquinho pra sua lista de desejos, de sonhos, de realizações, dê prazo, enumere, porque tudo isso começa a ser mais tangível, né? Isso é um exercício, gente, prático para que você comece a voltar a resgatar aquilo que estava lá quietinho,
para que você deixe de jogar a culpa no nascimento do seu filho. Porque eu ouço muito isso, né, das mães. Ah, porque depois que eu me tornei mãe, eu não fiz mais... Ah, porque depois que eu me tornei mãe, eu não pude mais fazer isso. E aí, acaba jogando uma carga em cima da criança, porque a criança nasceu, ainda que exista amor. Então, assim, vamos lá. Faz a sua listinha. Quando a gente faz uma lista, uma parte do cérebro começa a reorganizar a lista. Quando você traça datas, quando você traça metas, você começa a tornar mais tangível, a tornar mais possível de realizar. E vai fazer isso acontecer. Ah, mas eu tenho um filho pequeno. Ok. Dentro dessa realidade que eu tenho de ter filho pequeno, quando e como eu consigo fazer isso? E quebrem essa sensação de ser tudo impossível, distante, porque você tem um filho pequeno. Calma, não torne distante os seus sonhos, porque às vezes é muito mais a forma como você está enxergando do que como as coisas realmente são, tá? Ah, porque eu não consigo, eu não consigo pensar aqui em fazer uma viagem porque a escola do menino é cara. Eu não tô dizendo para você pegar o dinheiro da mensalidade da escola e torrar numa viagem, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo para que você não esqueça dos seus sonhos, para que você se programe, trace metas e planejamento e não deixe no ar, não deixe solto. Porque quando a gente deixa apenas ideias e sonhos soltos, tudo fica muito distante da possibilidade de realizar. Então, escreva e defina metas, comece a se olhar por um olhar de fora da maternidade, como mulher. Então, comece a se enxergar como mulher, antes de ser esposa, antes de ser mãe. Comece a se enxergar como mulher e comece a querer realizar como mulher, tá? Bom, o que é que eu queria falar pra vocês de uma maneira assim bem resumida, antes de encerrar. É uma delícia ser mãe. É maravilhoso ser mãe. É um amor que, meu Deus. Só que a gente não pode se prender ao filho como um responsável por vetar e poldar as nossas realizações, ainda que elas custem muito ou pouco. Porque quando a gente paralisa os nossos sonhos por causa de dinheiro que precisa ser direcionado para os custos da criança, a gente, de uma forma direta e indireta, está passando a mensagem para a criança que aquela criança é um peso. Ai, Gabi, eu não vou fazer milagre com o meu dinheiro. Não dá para poder fazer tudo. Ok, então negocie com o seu orçamento. Vamos lá. Se não dá para ir para Dubai, ok, gente, faz uma viagem mais perto, mas se proporcione a pequenos prazeres para gerar dentro do seu cérebro uma sensação de recompensa. Porque se você não fica colocando recompensa dentro do seu organismo, a tendência é que você vá entristecer, deprimir, ficar mais ranzinza, mais chata, mais cri-cri, reclamona e sem paciência, é muito maior. Então, pensem o seguinte, dentro daquilo que eu gostaria de realizar e dentro daquilo que eu tenho financeiramente, o que é possível neste momento? Quando eu falo neste momento, não significa que você não vai poder mais realizar, mas eu também estou dizendo para você que é possível realizar em algum momento. Deixar no radar os nossos sonhos significa torná-los ainda pulsando. Então, quando a gente mata os nossos sonhos por questões de recurso financeiro, a gente transpira essa sensação de escassez, de fracasso. E a criança absorve isso. Só para a gente encerrar, é possível educar financeiramente os nossos filhos, de acordo com a nossa forma de pensar. Tudo isso que eu trouxe para vocês aqui hoje nesse vídeo é para que você pense assim, tá, eu posso não ter todo o dinheiro do mundo, mas o que eu consigo fazer com esse dinheiro que eu tenho agora para que eu fique bem, feliz, porque o meu filho depende da minha felicidade. Se você vem com esse discurso para o seu filho de que não posso isso porque a gente não tem dinheiro, não pode fazer aquilo porque a gente não tem dinheiro, você já diz para o seu filho o seguinte, de uma maneira muito subjetiva para o mental dele, tá? Eu sou um peso porque eu sou caro.
Meus pais não têm dinheiro por causa de mim. Tudo é difícil porque tudo está ligado ao dinheiro. Logo, a vida e a felicidade se resumem ao dinheiro. Então, muito cuidado com a forma que você emite, mesmo sem querer, para o seu filho a simbologia do que é o financeiro dentro do ambiente familiar, tá? Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês reflitam, eu espero que vocês também compartilhem esse vídeo, porque eu tenho certeza que é de utilidade para outras mamães que, ainda que seja inapropriado, mas vive reclamando porque não tem dinheiro, porque tudo é mais difícil quando você não tem dinheiro, e eu sei que é mesmo, mas a gente consegue facilitar se a gente tiver sabedoria e conhecimento como esse daqui que eu trouxe nesse vídeo. Então, manda esse vídeo para outras mamães, compartilhe, curta, e se você ainda não se inscreveu e gostou desse vídeo, aproveita, se inscreve agora, porque toda semana tem vídeo aqui no canal. Um beijo e até a próxima.